Hoje falaremos sobre a vida além da morte e o que acontece com as almas após a morte. Esse texto é baseado nas revelações que Deus fez a Santa Catarina de Gênova, que foi uma mística que viveu no século XV e foi uma santa italiana conhecida por sua intensa vida espiritual e também pelas revelações que Deus fez para ela sobre o purgatório. Comecemos esta história percebendo que há um dia dedicado na liturgia católica romana aos mortos, chamado Dia de Finados, no qual oramos para que todos os fiéis falecidos sejam libertados do purgatório e levados à presença de Deus no céu. No entanto, a crença no purgatório tem passado por momentos difíceis nas últimas décadas. É claro que os protestantes rejeitam essa doutrina, mas também muitos, talvez a maioria dos católicos, manifestem uma certa descrença prática nela. Afinal, na maioria dos funerais católicos, o falecido parece já ser canonizado, entre aspas, presumindo-se que já esteja, entre aspas, olhando para nós e feliz no céu, apesar da probabilidade de que a maioria das pessoas que morrem em estado de graça enfrentem uma estadia no purgatório. Por que o purgatório foi esquecido pelos católicos? Bem, porque minimizamos duas coisas. Primeiro, a gravidade dos nossos pecados. Segundo, a santidade de Deus. Um único pecado venial não confessado, ou qualquer pecado que não tenha sido recompensado, impede uma pessoa de estar na presença do Deus Todo-Santo. Quando o profeta Isaías teve sua visão de Deus em seu trono no céu, ele imediatamente exclamou, abre aspas, para Isaías capítulo 6, versículo 5. Ai de mim, pois estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, pois meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Fecha aspas. Isaías instintivamente aqui entendeu que um homem pecador não era digno de estar na presença de Deus. Mas por quê? Porque, ao ouvir os anjos cantarem Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, versículo 3 de Isaías capítulo 6, Deus então é santo, o que significa que ele é separado da humanidade pecadora. Então, que grande misericórdia é o purgatório, podemos pensar assim. A mancha do pecado na alma de alguém, mesmo em estado de graça, mantém alguém longe da presença de Deus, mas ele nos dá o purgatório como remédio. Pergunta: como é o purgatório? É aí que entra a nossa santa, que hoje vamos refletir, Santa Catarina de Gênova. Portanto, ela tem uma explicação para essa questão do purgatório. As declarações oficiais da Igreja em si sobre o purgatório são extremamente limitadas. Essencialmente, a Igreja diz duas coisas sobre o purgatório. Vamos ao Catecismo da Igreja Católica, número 1030. Abre aspas. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas ainda imperfeitamente purificados, embora estejam seguros de sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Fecha aspas. Aqui entendemos logo, portanto, que essas pessoas entram no purgatório. Catecismo da Igreja Católica 1032. Continuamos, abre aspas. Desde os primeiros tempos, a Igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios em seu favor, em particular o sacrifício eucarístico, para que, purificados, possam chegar à visão beatífica de Deus. A Igreja recomenda também as esmolas, as indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos. Fecha aspas. Então, o purgatório existe, não há dúvida nenhuma, segundo a nossa doutrina católica. Como podemos deduzir de fato do catecismo da Igreja, e também podemos de fato ajudar as almas lá com nossas orações. Isso é tudo o que a Igreja diz que sabemos de fato com certeza. Como é o purgatório e quanto tempo as pessoas ficam lá é algo aberto à especulação. No entanto, Santa Catarina de Gênova nos dá uma ideia, pois ela recebeu visões do purgatório, para que pudéssemos saber mais sobre esse estado misterioso em que tantas almas entram. De acordo com Santa Catarina, o purgatório é um lugar de maior alegria e ao mesmo tempo de maior sofrimento do que qualquer coisa que conhecemos neste mundo. Tal descrição é inexplicável para nós. Nesta terra é difícil conceber algo que traga alegria e sofrimento ao mesmo tempo, ou as duas coisas misturadas.
Talvez o nascimento de uma criança para uma mãe chegue mais perto dessa ideia. Normalmente pensamos na alegria como ausência de sofrimento. Mas no purgatório, os dois estados estão de alguma forma integrados. Essa combinação de alegria e ao mesmo tempo sofrimento chega à essência do purgatório nas visões de Santa Catarina de Gênova. As almas santas anseiam ardentemente por ver Deus. Elas estão dispostas a suportar qualquer sofrimento necessário para que isso aconteça. São Paulo nos diz em sua primeira carta aos Coríntios porque elas devem sofrer. Vamos então à carta de Paulo, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 12 ao versículo 15, abre aspas. Se alguém constrói sobre esse alicerce com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um aparecerá. O dia a demonstrará, pois será manifestada pelo fogo. E o fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a obra resistir, aquele que a construiu receberá a recompensa. Aquele, porém, cuja obra for queimada, será castigado. Ele será salvo, mas como que através do fogo. Fecha aspas. Bem, as dores de purgatório são comparadas a fogos, mas estes não são os fogos do inferno. Eles são, abre aspas, o fogo consumidor do próprio Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 29, abre aspas. Pois nosso Deus é um fogo devorador. Fecha aspas para este capítulo de Hebreus. De acordo com Santa Catarina, o fogo consumidor de Deus refina a alma de dentro no purgatório, queimando as impurezas que foram construídas em uma vida de serviço indiferente a Deus. Este mesmo processo, no entanto, traz imensa alegria, pois a alma sabe que está se aproximando da união completa com Deus. Como diz Santa Catarina, abre aspas, novamente a alma percebe a tristeza de ser impedida de ver a luz divina. O instinto da alma também, sendo atraído por aquele olhar unificador, anseia por ser desimpedida. Capítulo 9 do Tratado sobre o Purgatório. Fechamos aspas. Como a Escritura, a razão e Santa Catarina de Gênova deixam claro, o purgatório é uma grande misericórdia. É um processo pelo qual nos tornamos quem fomos criados para ser. Imagens de Deus sem quaisquer apegos ou impurezas devido ao pecado. Não nos esqueçamos dessa grande misericórdia, rezando de fato pelas almas do purgatório e começando a tarefa de nos desapegar do pecado aqui nesta vida. Pensemos nessa realidade, pensemos nas almas do purgatório, rezemos por elas, pois elas também podem rezar por nós se nós assim quisermos e se nós solicitarmos que elas rezem por nós. Peçamos a Deus que tenha misericórdia delas e também de nós que caminhamos nessa mesma via rumo à eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santa Catarina de Gênova, rogai por nós.